Queridos amigos e alunos, vamos lá para mais uma aula de Direito Processual Penal, chegando agora já ao final do nosso semestre. Temos aí mais alguns temas a serem comentados nas próximas aulas, mas já estamos caminhando para o fim do nosso conteúdo programático. É importante que se diga que quando nós falamos de recursos, por certo, a pretensão perseguida durante o processo penal não foi alcançada nas instâncias inferiores, motivo pelo qual faz-se importante análise e estudo dos recursos possíveis e da tramitação, do processo e do julgamento dos recursos nos tribunais. Então fica aí algumas considerações pertinentes para o nosso estudo, visto que nós temos que compreender neste momento que a diferença entre os bons profissionais e os maus profissionais do direito está no quanto eles estudam. Quanto mais se estuda, quanto mais se sabe interpretar o direito, quanto mais se sabe, se compreende a correta forma de manejar recursos, é onde nós acabamos tendo maior ou menor êxito na atividade profissional. Iniciaremos então falando sobre o agravo de decisões de integrantes de tribunais e o agravo regimental. A respeito desse tema, temos de dizer que o agravo é o recurso utilizado para impugnar decisão lesiva ao interesse da parte, tomada por membro de tribunal, quando proferida individualmente, dirigindo-se ao órgão colegiado. Encontra previsão legal na lei e também nos regimentos internos dos tribunais. Quando se trata da primeira hipótese, chama-se simplesmente agravo. No caso da segunda hipótese, chama-se agravo regimental. Para isto, a Lei 8.038/90, cuidando dos processos de competência originária em trâmite no Supremo Tribunal Federal e no Superior Tribunal de Justiça, no seu artigo 39, prevê a possibilidade de hostilizar a decisão do presidente do tribunal de sessão, de turma ou de relator, quando prejudicar a parte. Conforme o caso, será o recurso encaminhado para o plenário, para a sessão ou para a turma. O prazo de interposição é de 5 dias. E a despeito das alterações havidas no Código de Processo Civil, continua a prevalecer o prazo de 5 dias, previsto na lei especial, que é o artigo 39 da Lei 8.038/90. E assim também está a súmula 699 do STF, que diz: o prazo para interposição de agravo em processo penal é de 5 dias, de acordo com a Lei 8.038/90, não se aplicando o entendimento adotado pelo STF. Abre-se aspas. Aplicando a orientação firmada no enunciado da súmula 699 do STF, o prazo para interposição do agravo em processo penal é de 5 dias, de acordo com a Lei 8.038/90, não se aplicando o disposto a respeito das alterações da Lei 8.950 de 94 ao Código de Processo Civil. A turma manteve decisão monocrática do ministro Marco Aurélio, relator, que não conhecera o agravo de instrumento para subida de recurso extraordinário em matéria criminal por intempestividade. Alega-se que, na espécie, o prazo para a interposição do agravo de instrumento nos feitos criminais seria de 10 dias, pertencente citado à decisão. Ampliando, então, a aplicação da Lei 8.038/90 para os processos de competência originária em trâmite nos tribunais estaduais e regionais, a Lei 8.658 de 93 deixou de prever, no seu texto, a mesma possibilidade do uso de agravo. Aplica-se assim, então, por analogia, o disposto no artigo 39 da Lei 8.038/90 contra as decisões de presidente de tribunal, sessão, de turma ou relator dos tribunais estaduais e regionais. Além disso, existe a previsão nos regimentos internos dessas cortes do agravo regimental para todas as hipóteses já mencionadas. Em suma,
Quando a decisão for tomada pelo presidente do tribunal, de sessão, turma ou de relator, a lei já regulou a matéria, denominando de recurso de agravo, embora nos tribunais continue sendo denominado de agravo regimental. Por outro lado, quando a decisão for tomada por outro membro da Corte, como pode ocorrer com o vice-presidente, corregedor-geral de Justiça, e na falta de previsão legal, cabe então o agravo regimental. O seu trâmite deve obedecer o disposto no regimento interno de cada tribunal. O artigo 609 do Código de Processo Penal diz: os recursos, apelações e embargos serão julgados pelos tribunais de justiça, câmaras ou turmas criminais, de acordo com a competência estabelecida nas leis de organização judicial. Parágrafo único. Quando não for unânime a decisão de segunda instância, desfavorável ao réu, admite-se embargos infringentes e de nulidade, que poderão ser opostos dentro de 10 dias a contar da publicação de acórdão, na forma do artigo 613, se o desacordo for parcial, os embargos serão restritivos à matéria objeto de divergência. Quanto às normas disciplinadoras da competência recursal, temos que, na realidade, apurar com precisão a competência dos tribunais demanda uma análise constitucional, em primeiro plano, passando-se em segundo para a própria Constituição do Estado, e para terceiro plano, consultando ainda a Lei de Organização Judiciária Estadual e os regimentos internos de cada corte. Em matéria criminal, a Constituição estabelece com maior minúcia a competência dos tribunais superiores e dos tribunais estaduais ou regionais, quando cuida da prerrogativa de foro. A esse respeito, devemos aí orientar que haja uma análise e um estudo do artigo 69 do Código de Processo Penal, que discrimina essa competência originária. O mais, preceitua o artigo 108, inciso 2º, que compete ao Tribunal Regional Federal julgar em grau de recurso as causas decididas pelos juízes federais. Cabe ainda a este julgar os crimes políticos, as infrações penais praticadas em detrimento de bens, serviços ou interesse da União, ou de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, exceto contravenções penais, e ressalvada a competência da Justiça Militar e da Justiça Eleitoral, bem como os crimes previstos em tratados ou convenções internacionais quando tiverem início no Brasil e resultando no exterior em danos reconhecidos. Ou, reciprocamente ainda, os crimes contra a organização do trabalho, havendo interesse coletivo do trabalho, os crimes contra o sistema financeiro e a ordem econômica financeira, quando em detrimento da União e de suas entidades autárquicas ou empresas públicas, os habeas corpus e mandados de segurança em matéria criminal, de sua competência ou quando o ato provier de autoridade sujeita à sua jurisdição, os crimes cometidos a bordo de navios, entendidos esses como de grande porte apenas, e de aeronaves, os delitos de ingresso e permanência irregular de estrangeiro, nos termos lá do artigo 109 da Constituição Federal. Logo, então, cabe ao Tribunal Regional Federal julgar os recursos referentes a todas essas situações, salvo no caso de crimes políticos, cujo órgão de segundo grau, por imposição da própria Constituição Federal, seja o Supremo Tribunal Federal, nos termos lá do artigo 102, inciso 2, letra B da Constituição. Quanto ao Tribunal Regional Eleitoral, cabe-lhe o julgamento de recursos contra decisões proferidas nos processos por crimes eleitorais em relação aos tribunais estaduais e de sua competência será definida na Constituição Estadual e na Lei de Organização Judiciária Estadual. No Código Judiciário do Estado de São Paulo, Decreto-Lei Complementar 3 de 69, por exemplo, trata-se da competência dos órgãos internos da Justiça
do Tribunal de Justiça do Estado, lá nos seus artigos 57 e 63, divididos em câmaras, seções e grupos. 64, Conselho Superior da Magistratura. 65, Presidência. 66, Vice-Presidência. 68, Corregedor-Geral de Justiça. Artigo 105, Tribunal de Alçada Criminal, hoje incorporado ao Tribunal de Justiça por força da Emenda Constitucional 45 de 2004. O regimento interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo contém vários dispositivos dividindo a competência interna da Corte dentre seus órgãos, seja presidência, vice, corregedoria, Conselho Superior da Magistratura, órgão especial, câmaras, seções e grupos. Quanto à intimação da defesa para a sessão de julgamento, temos que é indispensável, exceto em habeas corpus, nos termos da súmula 431 do STF, que diz: é nulo o julgamento de recurso criminal na segunda instância, sem prévia intimação ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus. Devem ser intimadas as partes, dando-se a ciência da pauta de julgamento, basicamente por dois motivos. O primeiro deles é em homenagem ao princípio da publicidade, levando-se em conta as sessões colegiadas dos tribunais são públicas e podem ser acompanhadas por qualquer um, em especial pelos envolvidos. E a segunda hipótese, aqui o segundo motivo, é que há sempre a possibilidade de se realizar a sustentação oral, significativa de um complemento a argumentações das partes, sejam as razões ou as contrarrazões. Em análise e em detecção do julgamento de recursos, é importante a ocorrência da possibilidade e do vislumbre da prescrição, constituindo matéria de ordem pública, passível de conhecimento de ofício pelos juízes e tribunais. Nenhum recurso será julgado quanto ao mérito, simplesmente declara-se extinta a punibilidade do agente pelo advento da prescrição. Essa é a posição pacífica da jurisprudência brasileira. Entretanto, não deixa de consistir em relativa injustiça, pois há casos em que o réu fora condenado indevidamente, em primeira instância, merecendo a proclamação de sua absolvição por tribunal superior, mas ainda assim não se conhece do mérito. Quanto ao conceito de embargos infringentes e de nulidade, trata-se então de recurso privativo da defesa, voltado a garantir uma segunda análise da matéria decidida pela turma julgadora, por ter havido maioria de votos e não unanimidade, aplicando-se-lhe o quórum do julgamento. Assim, o recurso obriga que a Câmara seja chamada a decidir por completo e não apenas com os votos dos magistrados que compuseram a turma julgadora. No Tribunal de Justiça, por exemplo, a Câmara é composta por 5 desembargadores, participando da turma julgadora apenas 3 deles. Dessa forma, caso a decisão proferida contra o interesse do réu constituir-se de maioria, de 2-1, de votos, cabe interposição de embargos infringentes, chamando-se o restante da Câmara ao julgamento. Pode ocorrer a manutenção da decisão, embora seja possível inverter o quórum, passando de 2-1 para 3-2. A segunda chance conferida ao acusado é salutar, uma vez que se trata de interesse individual, ligado à ampla defesa, com todos os recursos a ela inerentes. Quanto à denominação do recurso, embora a aparência de se tratar de 2, os embargos infringentes e de nulidade trata-se somente de um. A matéria em discussão pode ligar-se ao mérito propriamente dito, isto é, questão de direito material, ou seja, infringentes, como pode estar também vinculada a tema exclusivamente processual, ou seja, de nulidade. Em outros termos, pode-se usar este recurso apenas para discutir matéria vinculada ao mérito, se culpado ou inocente o réu, ou somente
em relação à eventual existência de nulidade ocorrida no processo, porém, sempre quando houver voto vencido em favor do acusado. Então, nós estamos diante de um julgamento não unânime. Quanto à publicação e prazo, não se exige a intimação pessoal do réu e de seu defensor, salvo no caso deste último, quando se tratar de defensoria pública. A intimação do Ministério Público também é pessoal. Por ocasião da interposição, deve o recurso ser devidamente instruído com as razões, pois não será aberto vista para essa finalidade. No que tange à aplicabilidade dos recursos, somente se dá em julgamento de apelação, recurso em sentido estrito e agravo em execução, este último porque foi recurso instituído pela Lei de Execução Penal em substituição ao recurso em sentido estrito para as mesmas situações, sendo processado de idêntica maneira, admitindo-se de acórdãos proferidos pelo tribunal, jamais por turma recursal. Que tribunal não é? Observe-se, no entanto, que é controversa a possibilidade de utilização de embargos infringentes no agravo em execução, existindo posição que os limita no contexto da apelação e do recurso em sentido estrito. E na jurisprudência do STJ, temos que é cabível a oposição de embargos infringentes à decisão não unânime proferida em sede de agravo em execução, ingerência do artigo 609 do Código de Processo Penal. Quanto ao voto favorável ao réu, é preciso haver pelo menos um, sendo que a análise cinge-se à sua conclusão e não à fundamentação. Por outro lado, ainda que exista condenação unânime por parte da turma julgadora, mas um dos votos demonstre que foi ele acatado, a pena seria menor ou os benefícios penais mais extensos, cabe também a interposição dos embargos. Quanto ao processamento, segue-se o procedimento do artigo 613. Assim, não está prevista em lei a manifestação do embargado, embora certos regimentos internos de tribunais contenham tal previsão, voltando-se particularmente ao assistente de acusação ou ao querelante, pois ao Ministério Público estaria representado pelo parecer da Procuradoria-Geral da Justiça. Quanto ao desacordo parcial e limitação ao conhecimento, o voto vencido, inspirador da decisão não unânime, pode ter divergido frontal e integralmente dos demais, propiciando um amplo conhecimento pela Câmara ou turma ampliada a respeito da matéria julgada, bem como pode divergir somente em alguns aspectos, limitando então o recurso do réu ao tema objeto somente da controvérsia. Para que haja a legitimidade de interposição, admite-se que o recurso é voltado exclusivamente ao interesse da defesa. Pode ser interposto pelo réu diretamente, pelo seu defensor e também pela Procuradoria de Justiça, desde que atuando em favor do acusado. Pela impossibilidade na ação, no caso da ação penal e competência originária, temos então que, quando se trata de ação penal de competência originária, em caso de recebimento de denúncia, ainda que por maioria de votos, não cabe embargos infringentes, pois é hipótese não prevista no Código de Processo Penal. O artigo 610 do Código de Processo Penal tem a seguinte redação: nos recursos em sentido estrito, com exceção do de habeas corpus, e nas apelações interpostas das sentenças em processo de contravenção ou crime a que a lei comine pena de detenção, os autos serão imediatamente com vistas ao Procurador-Geral pelo prazo de 5 dias e em seguida passarão por igual prazo ao relator, que pedirá a designação de dia para julgamento.
Parágrafo único. Anunciado o julgamento pelo presidente e apregoadas as partes com a presença destas ou a sua revelia, o relator fará a exposição do feito e, em seguida, o presidente concederá, pelo prazo de 10 minutos, as palavras aos advogados ou às partes que as solicitarem e ao procurador-geral quando requerer por igual prazo. O rito do habeas corpus. Tratando-se de ação constitucional voltada a combater abusos e ofensas à liberdade de locomoção, segue um rito célere em tribunais. Disso resulta a viabilidade de apresentar ao relator o habeas corpus em pauta de julgamento, mesmo sem prévia intimação da defesa, como regra, o impetrante. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul diz desnecessária prévia intimação quando de inclusão de habeas corpus em pauta extra, artigo 610 do Código de Processo Penal, 176 e 177 do Regimento Interno. Não há qualquer violação ao direito constitucional da ampla defesa com a não intimação do advogado acerca da sessão de julgamento do habeas corpus. Eis que levado em extra pauta, intenção do embargante em ver rediscutidas questões decididas no acórdão recorrido, não se situando hipótese vertente entre aquelas previstas na regra posta no artigo 619 do Código de Processo Penal, não obrigatoriedade de análise de cada um dos fundamentos invocados na peça de habeas corpus, bastando que sejam apontadas as razões que sustentam a decisão do colegiado, inocorrência de afronta aos dispositivos indicados, ainda que para esses fins de pré-questionamento. Apelação especial. Trata-se de um rito abreviado no processamento do apelo, em consonância ao procedimento mais célere adotado pelo magistrado de primeiro grau, quando conduzido o processo para apurar contravenção penal ou crime apenado com detenção. O ideal seria um processamento, um só processamento, para qualquer situação, embora sempre célere. Parecer do Ministério Público e contraditório. Estabeleceu-se de forma praticamente unânime na doutrina e na jurisprudência que o Ministério Público, ao atuar em instância superior, quando não for o proponente da ação penal originária, participa do feito como custos legis. Por isso, ao parecer emitido pelo Procurador de Justiça ou Procurador da República, conforme for o caso, é considerado uma manifestação imparcial, no sentido de fiscalizar a correta aplicação da lei. Nega-se, assim, a defesa o direito de refutar as alegações contidas em referido parecer, ainda que lhes sejam totalmente desfavoráveis e, como regra, o de fato são. Neste sentido, temos os precedentes do STJ, com a seguinte redação. O parecer do Ministério Público ofertado em segundo grau de jurisdição na qualidade de custo legis e não de parte. Não enseja contraditório, portanto, a falta de manifestação da defesa a seu respeito não causa nulidade. Não são considerados fatais, podendo haver atrasos, até por conta do excessivo volume de feitos em trâmite nos tribunais atualmente. Aliás, segundo o artigo 614, deve haver justificação nos autos, e na maior parte das vezes é genérica, referindo-se ao excesso de serviço. Portanto, temos que são prazos impróprios aqueles relacionados para apresentação de pareceres e votos quanto aos recursos apresentados. Pela inexistência de revisor, em julgamento de recurso em sentido estrito e de apelação especial, não seguem os autos ao revisor, após terem passado pelo relator. Este encaminha diretamente à mesa para julgamento, tão logo tenha recebido o feito com o parecer da Procuradoria-Geral da Justiça.
O artigo 612 do Código de Processo Penal diz que os recursos de habeas corpus, designado o relator, serão julgados na primeira sessão. Artigo 613. As apelações interpostas das sentenças proferidas em processos por crime a que a lei comine pena de reclusão deverão ser processadas e julgadas pela forma estabelecida no artigo 610. Com as seguintes modificações. Inciso 1º. Exarado o relatório nos autos, passarão estes ao revisor, que terá igual prazo para o exame do processo e pedirá designação de dia para o julgamento. Inciso 2. Os prazos serão ampliados ao dobro. E, inciso 3, o tempo para os debates será de 1/4 de hora. Apelação comum. Trata-se da hipótese de trâmite de recurso de apelação respeitando um processo mais lento, com maiores detalhes, até porque a matéria em julgamento já foi decidida pelo magistrado em procedimento igualmente extenso. Quanto à existência do revisor, temos então que é a única modificação efetiva entre o processamento da apelação comum e da especial, pois no tocante aos prazos que não são fatais e podem ser prorrogados, quanto ao tempo para os debates, cujo prazo também não é peremptório, termina-se, no mais das vezes, adotando-se o mesmo procedimento. Quanto então aí à necessidade de intimação do réu para constituir outro defensor quando há renúncia antes do julgamento de apelação, falaremos mais deste tema mais adiante. Então, já falamos lá no artigo 564 e falaremos posteriormente também. O artigo 614 tem a seguinte redação. No caso de impossibilidade de observância de qualquer dos prazos marcados nos artigos 610 e 613, os motivos da demora serão declarados nos autos. Artigo 615. O tribunal decidirá por maioria de votos. Parágrafo 1º. Havendo empate de votos no julgamento de recursos, se o presidente do tribunal ou Câmara ou turma não tiver tomado parte da votação, proferirá o voto de desempate. No caso contrário, prevalecerá a decisão mais favorável ao réu. Parágrafo 2º. O acórdão será apresentado à conferência na primeira sessão seguinte à do julgamento, ou no prazo de 2 sessões, pelo juiz incumbido de lavrá-lo. Artigo 616. No julgamento das apelações, poderá o tribunal, Câmara ou turma proceder a novo interrogatório do acusado, reinquirir testemunhas, ou determinar ainda outras diligências. O artigo 617 diz que o tribunal, Câmara ou turma atenderá nas suas decisões ao disposto nos artigos 383, 386 e 387, no que for aplicável, não podendo, porém, ser agravada a pena quando somente o réu houver apelado da sentença. E isso, então, nos traz aí a impossibilidade da reformatio impejus. Aplicação do artigo 383. Trata-se da hipótese de dar nova definição jurídica do fato, desde que a imputação formulada na denúncia comporte, bem como se encontre respaldo nas provas dos autos. Assim, considerar determinado motivo explicitamente constante da peça inicial e sobre o qual pôde manifestar-se o réu convenientemente, ao invés de fútil, torpe e cabível. Não pode, no entanto, o tribunal aplicar pena mais grave se somente o réu recorreu, tampouco pode fazer o uso do artigo 384, que seria o caminho viável para aditamento da denúncia, e assim, então, agravar a pena. Nesta linha, temos a súmula 453 do STF, que diz: não se aplicam à segunda instância o artigo 384 e parágrafo único. Atualmente, parágrafos 1º a 5º.
do Código de Processo Penal, que possibilitam dar nova definição jurídica ao fato delituoso, em virtude de circunstância elementar não contida explícita ou implicitamente na denúncia ou na queixa. Quanto à aplicação do artigo 386, são as hipóteses de absolvição que devem reger a sentença de primeiro grau do juiz. São elas: estar provada a inexistência do fato, não haver prova da existência do fato, não constituir o fato infração penal, estar provado que o acusado não concorreu para a infração penal, não existir prova de ter o réu concorrido para a infração penal, existir circunstância excludente de ilicitude ou de culpabilidade, não existir prova suficiente para a condenação. A aplicação do artigo 387 do Código de Processo Penal: deve o tribunal, se resolver condenar o réu, no caso de recurso apresentado pelo Ministério Público, fixar a pena de acordo com o preceituado no artigo 387, ou seja, com os mesmos parâmetros do juiz de primeiro grau. Necessita mencionar as circunstâncias agravantes e atenuantes existentes, as demais circunstâncias levadas em conta para a aplicação da pena, como estabelecido nos artigos 59 e 60, bem como as causas de aumento e diminuição. Fixará os benefícios cabíveis, como a suspensão condicional da pena ou a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou multa, bem como determinará a publicação. Fundamentação do acórdão. Todas as decisões do Poder Judiciário serão fundamentadas nos termos do artigo 93, inciso 9 do Código da Constituição Federal, o que, por evidente, não inclui apenas as proferidas pelo juiz de primeiro grau. Os acórdãos emanados dos tribunais, sob a responsabilidade de um relator, também precisam de motivação. Cuida-se de preceito constitucional essencial com o fim de conferir legitimidade aos órgãos do Poder Judiciário, que não são diretamente eleitos pelo povo, mas cujas decisões, definitivamente fundamentadas, devem espelhar a lei vigente. Não há de se admitir a reforma às decisões de primeira instância sem indispensável motivação. Vedação do reformatio impejus. Não há possibilidade de a parte recorrer contra uma decisão e, ao invés de conseguir a modificação do julgado, segundo sua visão, terminar obtendo uma alteração ainda mais prejudicial do que não se tivesse recorrido. Veda ao sistema recursal que a instância superior, não tendo a parte requerido, empreenda uma reformatio impejus, ou seja, uma reforma para pior. É verdade que o artigo em comento trata apenas da situação do réu, mas o mesmo vem sendo aplicado no tocante à acusação por grande parte da jurisprudência. Assim, quando somente o promotor recorrer, por exemplo, não pode o tribunal absolver ou diminuir a pena que lhe já tenha sido aplicada ao réu. Reformatio impejus e nulidade absoluta. Ainda que haja nulidade absoluta sem recurso da acusação e existindo somente o recurso do réu, não se admite o seu reconhecimento. Nesse sentido, está em vigor a súmula 160 do STF, que diz: é nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguida no recurso da acusação, ressalvados os casos de recurso de ofício. Reformatio impejus indireta. Trata-se da anulação da sentença por recurso exclusivamente do réu, vindo outra a ser proferida, devendo respeitar os limites da primeira, sem poder agravar a situação do acusado. Assim, caso o réu seja condenado a 5 anos de reclusão, mas obtenha da defesa a anulação dessa decisão, quando o magistrado, ainda que seja outro, venha a proferir outra sentença, está adstrito a uma condenação máxima de 5 anos,
Se pudesse elevar a pena ao proferir nova decisão, estaria havendo uma autêntica reformatio impejus pela decisão que a própria parte recorreu. Em tese, seria melhor ter mantido a sentença, ainda que padecendo de nulidade, pois a pena seria menor. Então, nos parece, portanto, esta posição é dominante na jurisprudência atual. Reformatio impejus e soberania do Tribunal do Júri. A anulação do primeiro julgamento realizado pelo Tribunal do Júri impediria que no segundo julgamento houvesse reformatio impejus? Essa é a questão que se coloca. E a resposta vem nos seguintes termos. Embora muitos sustentem que, em homenagem ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, não exista essa vinculação, é de se pensar que o caminho a trilhar é outro. Se o recurso for exclusivo da defesa, determinando a instância superior a anulação do primeiro julgamento, cremos que a pena, havendo condenação, não poderá ser fixada em quantia superior à decisão anulada. É certo que os jurados são soberanos, mas não é menos certo afirmar que os princípios constitucionais devem harmonizar-se e, embora é de se defender com veemência o respeito à soberania dos veredictos, é preciso considerar que a ampla defesa, com os recursos e a ela inerentes, também é um princípio constitucional. Retirar da ampla defesa e do acusado a segurança para recorrer, invocando a nulidade para entender conveniente, sem temor que nova decisão poderá piorar sua situação, não é garantia efetiva da ampla defesa. Por tal razão, cremos ainda a correta posição daqueles que defendem a impossibilidade da reformatio impejus também neste caso. Reformatio impejus e medida de segurança imposta em segundo grau. É de se defender, conforme se explicita no artigo 98 deste Código, que a súmula 525 do STF diz: a medida de segurança não será aplicada em segunda instância quando só o réu tenha recorrido. Não teria mais sentido, pois foi elaborada na época em que vigia o sistema do duplo binário, isto é, a possibilidade de aplicação de pena e medida de segurança concomitantemente. Hoje isso já não existe mais. E desta forma, caso o juiz tivesse aplicado ao réu somente pena, não poderia o tribunal, em recurso exclusivo da defesa, acrescentar medida de segurança. Seria autêntica reformatio impejus. Ocorre que, estando em vigor hoje o sistema vicariante, aplicação da pena ou medida de segurança, bem como entendendo-se que a medida de segurança é mais benéfica do que a pena, seria viável que o tribunal substituísse a pena pela aplicação da medida de segurança, que pretende ser curativa, ainda que somente o réu tenha recorrido. Reformatio impejus e alteração de regime de cumprimento de pena. Não pode o tribunal também modificar o regime de cumprimento de pena imposto ao réu pela sentença, caso inexista recurso expresso do Ministério Público a esse respeito, ainda que se refira a regime imposto por lei. É o que ocorre, por exemplo, quando o magistrado, em se tratando de crime cuja pena atinja patamar superior a 8 anos de reclusão, em lugar de impor o regime fechado inicial, aplica o regime semiaberto. Não cabe ao tribunal alterar o regime sem provocação do órgão acusador, a pretexto de ter sido ferido o disposto no Código Penal, lá no seu artigo 33, parágrafo 2º, letra A. Reformatio impejus e erro material. É inaceitável que o tribunal, a pretexto de corrigir qualquer espécie de erro material constante do julgamento inferior, prejudique o réu, mormente, quando somente este recorreu da decisão. Quem deveria ter zelado pela perfeita correção da sentença é o Estado acusação ou o querelante,
mas jamais o órgão superior em situação como a descrita anteriormente, ou seja, em recurso interposto somente pela defesa. Reformatio impégios e juízo incompetente. Temos então que a decisão proferida por juiz incompetente, tratando-se de incompetência absoluta, ou seja, matéria ou função, gera nulidade absoluta, passível de reconhecimento a qualquer tempo, mesmo após o trânsito em julgado. Porém, se a decisão for favorável ao réu, mormente cuidando-se de sentença absolutória com o trânsito em julgado, não pode, posteriormente, reconhecer a nulidade em prejuízo do acusado. Nenhum recurso ou ação de impugnação pode romper o trânsito em julgado de decisão favorável ao réu, ainda que proferida por magistrado absolutamente incompetente. O artigo 618 do Código de Processo Penal diz que os regimentos dos tribunais de apelação estabelecerão as normas complementares para o processo e julgamento dos recursos de apelação. Quando se tratar de processo de competência originária, isto é, para autoridades que possuam foro privilegiado, uma vez que serão julgadas pelas mais altas instâncias constitucionalmente previstas para o caso, exemplo, o caso do presidente da República, em crime comum é o Supremo Tribunal Federal, para o governador do Estado é o Superior Tribunal de Justiça, para o juiz de direito, na mesma hipótese, trata-se de Tribunal de Justiça. Não há possibilidade de haver recurso ordinário, e não existe, nesse caso, o duplo grau de jurisdição, entendido esse como a assunção obrigatória do apelo para uma segunda avaliação dos fatos e do mérito da causa. Em sentido contrário, é de se registrar a posição da doutrinadora Carolina Alves de Souza Lima, e diz: esses entendimentos só se justificariam caso o Brasil não houvesse aderido ao Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos e ao Pacto de São José da Costa Rica, porquanto tais tratados estabelecem expressa e plenamente a garantia do duplo grau de jurisdição no processo penal, sempre que for para beneficiar o acusado. Segundo os pactos, toda pessoa acusada de um delito tem o direito de recorrer da decisão ao juiz ou ao tribunal competente. Desta forma, os processos de competência originária dos tribunais, por prerrogativa de função, também devem estar sujeitos a essa garantia a partir da ratificação do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos e do Pacto de São José da Costa Rica, por força do disposto no parágrafo 2º do artigo 5º da Lei Maior. E para solucionar o impasse de quando julgado um deputado federal, por exemplo, pelo plenário do STF, não haver órgão ao qual se poderia interpor recurso, sugere a autora que a prerrogativa de função do Supremo Tribunal Federal possa transferir ao Superior Tribunal de Justiça ou, em segunda opção, possa o caso ser um julgador pode ser julgado por turma do STF, permitindo então que haja recurso para o pleno. Então, ficam aí, doutores e doutoras, as nossas considerações. Próxima aula, continuaremos com o nosso conteúdo de Direito Processual Penal, recursos. Um forte abraço e bom estudo a todos.